Esse texto de Marcos, ele vem falar conosco essa noite. Nós estamos numa nova dinâmica, uma nova temática, falando sobre essa ação de Deus, esse poder de Deus, para nos fazer pontes, para nos levar e nos conduzir a darmos frutos, a termos um objetivo claro enquanto igreja. E Deus não chamou a mim e a você para simplesmente estarmos sentados e assistindo ao culto, mas muito mais, estarmos agindo e atuando como igreja, entendendo esse atuar como igreja. E é interessante essa palavra de Marcos, porque ela só se encontra no Evangelho de Marcos. Nós não temos esse relato nos outros evangelhos, em Mateus, em Lucas, em João, só temos esse relato em Marcos. E Marcos traz para nós uma situação inusitada, um homem que era surdo, que o texto ora diz para nós no grego que ele é gago, ele tinha empecilho para falar, e aí ele é tocado por Deus, então ele começa a falar desembaraçadamente, né? E no finalzinho ele fala de mudo. Então a gente está falando sobre uma pessoa que ela tinha uma restrição de comunicação, ela é surda, ela é gaga, ela tem dificuldade de falar, e depois que Jesus cura essa pessoa, ele recomenda: vai e não fale para ninguém. É o contrassenso, a contraposição da história, né? Você é curado, é transformado, é liberto. Você era surdo, você não falava, aí você é curado, e aí Jesus fala assim: vai, mas não fala para ninguém, não diz nada para ninguém. E assim a gente começa a entrar no mundo bíblico, na história bíblica, no que seria muito distante do que seria uma história da carochinha. Na história da carochinha, sim, seria assim: haveria um milagre, aí é bonitinho, né? Aí Jesus faz algum sinal, assim, alguma coisa de manifestação de poder, né? Vem um raio, assim, né? Na mitologia, né? Aí depois que acontece isso, aí todo mundo está espalhando que Jesus é maravilhoso e ele é poderoso, né? E aí você fala assim: não aconteceu nada disso. E aí você começa a verdadeiramente fazer a distinção do que é mitologia, do que é realidade bíblica, do que é propósito de Deus para a nossa vida. E esse texto, ele nos fala de uma coisa muito interessante, que essa ação de Deus se dá de uma forma carinhosa, especial. O texto começa a falar conosco, e vale a pena a gente depois se debruçar sobre isso. Ele diz sobre uma geografia. É interessante a geografia que é colocada aqui. Diz que Jesus está na região da Galileia. No capítulo 6, no capítulo anterior de Marcos, Jesus estava em Genezaré, em Gadara. Lá ele expulsa uma legião de demônios de um homem que estava em prisões, em cadeias, que tinha uma milícia de demônios ocupando a sua vida. Era uma pessoa que estava presa num mundo próprio, né? A gente pode pensar que tanto no aspecto espiritual quanto, de repente, no aspecto emocional, psicológico. Dentro de uma prisão, esse homem estava na sua esquizofrenia, na sua vida enjaulada psicologicamente, e Jesus liberta esse homem na região de Gadara, vai até a região Ciro-Fenícia, ou seja, Jesus ele transporta, né, essa visão para fora das fronteiras de Israel. Ele vai até a Síria e vai pregar na Síria. E nesse retorno da Síria, da Fenícia, ele passa pela região de Decápolis, são 10 cidades gregas. Isso tudo mostrando para nós um panorama de que a ação de Deus, a ação de Jesus não estava restringida somente à nação de Israel, não é somente para o judeu, mas Jesus mesmo transcende esse espaço geográfico e vai até outras terras, outros povos, levar essa mensagem de libertação. E nesse momento, justamente numa região que Jesus havia sido expulso,
Jesus havia sido malquisto, mal recebido, mal amado, mal querido. Ele, ao invés de ele dar a volta e não passar por essa região, ele escolhe passar justamente por essa região. E nessa região ele encontra este homem que é surdo e gago. E aí a gente começa então a entender aqui o contexto. Tudo que Jesus faz, ele não faz por um acaso. Não é por sorte, por azar, porque é destino astrológico, estava escrito no mapa astrológico, nas estrelas. Não, Jesus tem um propósito ao passar por ali. E a gente começa a entender que Jesus vem a essa região porque ele tem um propósito de mudar a vida deste homem. Este homem que é surdo, que é gago, que tem dificuldade da comunicação. E a gente pode pensar isso tanto no aspecto físico quanto, de novo, no aspecto emocional. Porque uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, ela acaba sofrendo traumas, se introjetando uma série de debilidades espirituais, psicológicas, emocionais nesse processo. E a gente pode também se perguntar nesse caminhar todo, quem também não sofre um pouco com isso? Quem de repente não se sente em algum momento surdo espiritualmente, gago na hora de falar uma mensagem, dar uma palavra de transformação, gagueja o que eu vou falar para essa pessoa de Jesus? Quem de repente tem dificuldade, quem não tem dificuldade para ouvir a voz de Deus? Muitas vezes nós somos surdos àquilo que Deus está falando comigo, com você, com cada um de nós no nosso dia a dia, e a gente tem dificuldade de entender o que Ele está falando com cada um de nós. Nesse contexto todo a gente pode se pensar se às vezes nós também não assumimos algumas posturas e situações também como surdos e gagos, não fisicamente, mas de repente espiritualmente ou de repente emocionalmente falando. Mas é interessante que esse texto fala de um homem que estava bloqueado. Ele tinha os seus sentidos bloqueados e tinha dificuldade de expressar as suas emoções, porque tanto ele ser surdo, e a gente começa a entender que fisicamente ele sendo surdo, ele tem dificuldade de falar também. Isso explica um pouco a gagueira dele. Se a gente também é surdo para algumas coisas, nós temos dificuldade de falar sobre essas mesmas coisas. E ao escutar e ao falar nesse processo todo, Deus mostra para esse homem e para cada um de nós que Ele quer romper esses bloqueios, romper as fronteiras geográficas, como a gente viu aqui, que foi a Síria, foi a Fenícia, foi a Decápolis, mas romper também os nossos limites emocionais, aquilo que está nos bloqueando, nos impedindo nessa caminhada com Cristo Jesus. E eu queria levantar aqui 3 pontos importantes nesse texto. 3 pontos extremamente importantes para cada um de nós. Logo no início do texto diz que os seus amigos trouxeram esse surdo e gago e intercederam a Jesus que impusesse as mãos e curasse a esse surdo e gago. A primeira coisa que me chama a atenção é a visão missionária desses amigos, que vão até onde Jesus está. Isso demonstra que eles estavam acompanhando onde Jesus estava. Eles pegam a esse amigo e vão até onde Jesus está. Não é como muitos relatos, nós vemos Jesus chegando à cidade, Jesus passando, e aí as pessoas apresentam os enfermos. Não, esse texto diz que eles vão até Jesus. É a visão desses amigos que vai até o Senhor buscar um retorno, buscar uma ajuda, não por eles, mas pelo amigo deles. Eu já falei aqui uma frase de
Miguel de Cervantes, que diz assim: quem perde os seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. E esses homens têm coragem de sair da sua casa, da sua vida cotidiana. Nós não estamos falando de uma viagem simples, vou daqui a ali, né? Eu pego o carro e aí eu chego daqui meia hora, chego ali, né? Nós falamos de uma questão que eles pegaram um amigo, botaram numa maca, foram a pé. Isso demorou dias. Isso mostra solidariedade. Isso mostra uma visão missionária. Isso mostra uma visão de intercessão por esse amigo. Isso mostra um desejo de valorizar a vida desse amigo, que esse amigo precisa ser restaurado, precisa ser transformado. Eles colocam aqui diante de Jesus o seu amigo para que Jesus pudesse fazer uma transformação nele. E interessantemente, porque Jesus não adiantaria falar ali muitas palavras para uma pessoa que é surda. E se você presta atenção no texto, diz que Jesus olha para esse homem, tira ele à parte da multidão, é o cuidado de Jesus para com esse homem, levanta os olhos para os céus, demonstrando não por palavras, mas acima de tudo por gestos e pela sua autoridade, que a ação vem de Deus, vem do Pai para com a nossa vida. É a misericórdia de Deus que transforma cada um de nós. Ele levanta os olhos aos céus, suspira. E eu acho que aqui nesse momento, esse suspiro fala mais do que 1000 palavras. Esse suspiro traduz o sentimento, a empatia, o desejo de estar junto. Eu imagino que muitas vezes Jesus suspira por mim e por você. Que em muitos momentos da nossa vida Jesus está suspirando por aquilo que está acontecendo na minha e na sua vida também. Que há momentos na minha situação e na sua que nós não vamos compreender palavras, não é pelo muito falar, mas o gesto de abraçar, o gesto de repente suspirar conosco, chorar conosco, fala muito mais alto do que um discurso bonito. E nesse momento então Jesus promove na vida desse homem uma transformação. De novo eu vejo a peculiaridade do texto. Diz que Jesus põe os dedos no ouvido desse homem e depois põe saliva na língua desse homem. Se fosse eu fazendo isso, você ia falar assim: o pastor ficou maluco, né? Vamos chamar os psiquiatras, né? A situação ficou feia, coitado do pastor, né? Está trabalhando muito, né? Já ia chamar alguém do serviço de proteção aí, a higiene humana, já ia ser taxado de uma pessoa anti-higiênica, né, tudo aí, né? Ia ser taxado de todas as formas. E Jesus faz alguma coisa que para nós é inusitado. E aqui de novo eu vejo essa peculiaridade de que coisas que eu e você não compreendemos muitas vezes, que são inusitadas, não quer dizer que são erradas. Nós temos uma formalidade, nós temos uma forma de tratar as coisas. Se não for dessa forma, né, cada um de nós tem um pacotinho, tem um quadradinho. A gente brincou um pouco sobre isso, eu e a Andréia, né? Cada um de nós tem um quadrado, né? Fica tão restrito dentro desse quadrado, né? Que de repente Jesus chega com um triângulo e a gente fica perdido. Mas espera aí, não era um quadrado, agora é um triângulo. E onde ficou aquele pedaço que está faltando, né? E a gente sempre acha que tem um pedaço faltando na história.
E Jesus vem e rompe tudo isso. E isso não é regra, porque ele trata um de uma forma, trata outro de outra forma. Uns ele toca, outros ele põe saliva, outro ele manda se lavar. Ele nunca faz a mesma forma. Então não tem pacotinhos, não tem formalidades nesse processo. Ele trata a cada um de nós de uma forma toda especial. E esse é o propósito de Deus, tratar a cada um de nós de uma forma toda especial em Cristo Jesus. E ele diz no final da cura, versículo 35, vá, mas não diga nada para ninguém. O que para nós seria assim o contrassenso, né? Se eu estou sendo curado, como não dizer da cura? Como não falar da bênção que estou recebendo? Como não espalhar aquilo que me foi trazido como bênção, como presente, como alegria? E Jesus vai e não diga nada para ninguém. E o texto diz que quanto mais ele proibia eles de dizerem não diga nada, mais eles diziam, mais eles divulgavam, porque eu imagino que é algo que não cabe, né? A gente está sendo transformado, abençoado. Quando nós somos abençoados, não cabe em nós, transborda, sai pelos poros, né? A gente transpira a bênção, chega na fila do pão e o pessoal assim, o que você tem de diferente? E você aproveita, dá um testemunho, porque Deus está abençoando. Chega no supermercado e vai comprar alguma coisa e alguém pergunta, você que é crente, o que você é? Tem alguma coisa diferente em você? E é aquilo que vai transbordando. Isso é a parte bonita desse momento, mas essa parte bonita só acontece se houver esse segundo ponto que eu vou falar agora. O texto diz que os amigos trouxeram esse surdo e gago, Marcos capítulo 7, para Jesus curar. E ele estava trancado, fechado em si mesmo. Tem uma frase de Nelson Mandela que ele diz assim: se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Mas se você falar com ele na sua própria linguagem, você atingirá o seu coração. E aqui eu vejo um cuidado especial de Jesus com esse surdo e gago. A primeira coisa que acontece no texto, ele fala que Jesus tira esse homem à parte da multidão. O homem que é surdo e gago, ele não quer fazer nenhum sensacionalismo, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que vai acontecer, mas ele não quer sensacionalismos. Então ele retira esse homem da multidão e ele começa a tratar com a pessoa. E às vezes nós não estamos acostumados a sermos tratados como gente, como pessoa. Tanto a sociedade nos massacra, nos coloca como um número, como um qualquer, como um mais um, e nós acabamos nos tornando introvertidos, nos tornamos muitas vezes tímidos, temos dificuldade de expressar os nossos sentimentos, e aí vamos nos fechando, vamos nos tornando surdos para aquilo que de repente está sendo o apelo de Deus para a nossa vida. Então Jesus começa a tratar essa dor, essa mudez desse homem, e eu vejo aqui o cuidado de Jesus em cuidar especialmente da vida desse homem. Isso Deus faz comigo, faz com você, faz com cada um de nós, não nos expondo. Muitas vezes quando estamos machucados, já massacrados, já acusados, feridos emocionalmente, Jesus nos tira do meio do conflito, do meio da multidão, para falar comigo, com você, com cada um de nós. E aqui, o versículo 33, ele mostra um tratamento específico, mostrando para nós que
essa circunstância que se manifestou na vida desse homem não é somente uma cura física que precisa acontecer, mas eu vejo aqui também uma cura emocional. O homem era gago, o homem era surdo, e isso nós não sabemos, o texto não diz quanto tempo, mas nós podemos imaginar que de repente toda a sua vida. Isso foi fechando esse homem. E quantas coisas acontecem comigo e com você que vão nos fechando, vamos nos enjaulando, nos tornando introvertidos. E ele unge este homem. Ele dá um cuidado específico para com este homem. E mais, ele diz para esse homem que o desejo dele é que esse homem fosse curado. Ele levanta os olhos, dá graças a Deus, ele suspira por esse homem, ou seja, ele está dizendo para esse homem: eu estou contigo, e não preciso expressar com muitas palavras, são gestos que dizem que realmente nós estamos na mesma circunstância e eu quero te abençoar, eu quero cuidar de você, eu quero tratar a sua dor, a sua dificuldade. E esse suspiro, de repente, era o suspiro que este homem precisava. Ouvir, sentir, ou até mesmo ele mesmo suspirar novamente, ter um novo hálito, um novo ânimo, uma nova alegria. Existem circunstâncias que vão pressionando a mim e a você de tal forma que às vezes a nossa oração é o suspiro. Não sei se você já passou por uma situação tão pesada, tão dificultosa, tão esmagadora, que nos faltam palavras. E a gente suspira. E o suspiro é a nossa oração. Há momentos que a gente fala assim: Senhor, eu não tenho nem palavras para dizer para o Senhor. E eu não sei nem como orar, já estou orando, né? Eu já estou falando com o Senhor, já estou expressando a minha dor, mas a minha consciência me leva a achar que eu não sei nem orar, eu não consigo nem falar, eu não tenho nem palavras na minha oração. E eu imagino esse momento aqui com esse homem. E quando ele olha para esse homem, ele não somente olha, suspira, levanta o seu olhar a Deus e unge esse homem, mas ele diz uma palavra extremamente importante. E eu acho que essa palavra é a chave para entender todo o contexto da cura desse homem. Ele diz para esse homem: Efata. Efata, no aramaico, quer dizer abra-se. Efata, para esse homem que estava preso, fechado, surdo, gago, tinha dificuldade de comunicação, quer dizer liberte-se disso. Abra-se. Abra-se para aquilo que Deus tem de novo para a sua vida. Só que acontece que nós, às vezes, passamos por uma circunstância psicológica tão esmagadora que a gente já não acredita que é possível abrir-se, que é possível curar, ser curado. De repente a gente começa a achar que o outro vai ser curado, mas eu nunca serei eu. Será sempre o outro que tem mais santidade, mais capacidade, é mais abençoado do que eu, tem mais condições do que eu, e a gente sempre acha que é o outro que vai receber. Mas Deus está dizendo nesse texto para cada um de nós: efata, ou seja, abra-se, porque o propósito de Deus é para todos. E era para este homem também abrir-se para um novo contexto. E aí efetivamente acontece a cura. Este homem começa a escutar pela primeira vez. Esse homem começa a falar. E diz o texto que ele falava desembaraçadamente, ou seja, até então, para ele falar, para ele chegar diante de alguma pessoa, expressar um sentimento, expressar uma situação, era embaraçoso, era uma situação pesada, era uma situação que se embaraçava, que se fechava, que doía. A gente começa a viver num outro contexto, num outro país, né? Vai aprender outra língua, e a gente não sabe como é que eu vou falar isso agora, né? Como é que eu vou explicar o que eu estou sentindo? Eu sei falar em português, com muita dificuldade às vezes, né? Mas
como é que eu vou falar isso no francês? Como é que eu vou falar isso no inglês? Como é que eu vou falar isso no alemão? No alemão pior ainda, né? Então a gente vai se fechando, vai se amarrando, vai se embaraçando, vai se enclausurando. E essa palavra vem para esse homem dizendo, fata, ou seja, abra-se, porque eu tenho uma nova proposição. Eu tenho uma nova bênção para a sua vida. E aí de novo eu vejo, mais do que nas palavras de Jesus, mas nos gestos de Jesus. O versículo 35 diz que ele retirou esse homem à parte da multidão. É a sensibilidade à dor do outro. Ser sensível e ouvir o outro. Ser sensível e estender a mão ao outro. Ser sensível e estender o ombro amigo para nós podermos entender a situação, o contexto e aí muitas vezes até chorarmos juntos. Ser sensível àquilo que está passando na vida do outro. E Jesus expressa isso nesse momento, sendo sensível, dando atenção ao homem, tirando o homem da multidão, não tratando o homem como mais um, como muitos. Ele trata, eu vou cuidar de você. E às vezes nós vamos à igreja, a gente começa a achar que a gente está no meio da multidão, Jesus não está vendo a gente, Deus não está vendo a gente, nós estamos no meio de uma multidão, Deus não está sabendo daquilo que está passando conosco, ninguém ainda explicou para ele a dor que a gente está passando, e é mentira. É mentira. Porque Jesus, quando ele olha a multidão, ele não vê a multidão, ele vê o nome, a dor, a história, a situação, as dificuldades de cada um de nós. Ele conhece o nosso nome, ele conhece quem eram os nossos pais, ele conhece por que nós chegamos aqui, como nós chegamos aqui e o que nós estamos fazendo aqui. É a sensibilidade de entender e preocupar-se com o outro. E de novo eu vejo isso como um desafio para todos nós, que muitas vezes a gente tem dificuldade de simplesmente parar e ouvir o outro. E se o outro começar, a gente às vezes se encontra na rua e fala, está tudo bem, aí o cara fala, está tudo bem. Mas se o cara disser que está tudo mal, que está tudo ruim, que está cheio de problema, que tem uma dificuldade tremenda, de repente as pessoas vão começar até a se esquivar dele, porque lá vem de novo esse irmão e só reclama, só chora, só diz que está ruim, só está complicada a vida dele, eu não sei o que falar com ele, vou até fingir que não vi, né? Mas Jesus não faz isso. Jesus não se esquiva desse homem, pelo contrário, ele pega esse homem da multidão e trata em separado. E assim Deus faz muitas vezes comigo e com você. Está nos tratando separados, está cuidando de cada um de nós, assim, é um tratamento personalista, um tratamento individual, um tratamento muito específico. E há situações que às vezes ele fala na nossa linguagem, que se a gente vai até explicar para o outro o testemunho, dar o testemunho, explicar alguma coisa, o outro não entende, porque é tão específico que para o outro não tem significado algum. Mas para nós aquela palavra, aquele gesto, aquela situação, falou tudo. Eu imagino que esse surdo e gago, quando Jesus suspira e fala, Jesus suspira, Jesus suspira também, e eu suspirando aqui com a minha dor, com a minha luta, e Jesus suspira. Quando esse homem é chamado à parte e fala assim, Jesus olhou para mim e quer falar comigo, mas tem tanta gente aqui, o texto diz que estava uma multidão, e ele diz, ele quer falar comigo. E há momentos da nossa vida que nós nos surpreendemos, inclusive, com aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. Mas mais do que isso, é Jesus dizendo,
eu quero ouvir o que você tem para me dizer. E porque eu quero ouvir o que você tem para me dizer, eu vou te curar, vou te restaurar, para que você possa falar desembaraçadamente para comigo. Às vezes a gente está no meio de uma multidão e a gente se sente sozinho. Às vezes a gente está dentro de casa, no casamento, ouvindo o marido, a esposa e continua se sentindo sozinho. Às vezes existem esposas que estão tentando falar com seu marido e ele é surdo. Ou o contrário, né? Esposos que estão tentando falar com a sua esposa e ela é surda para aquilo que está sendo falado. Às vezes é o filho que quer falar com o pai e o pai não ouve, não o escuta. Ou interpreta de outra forma, o filho queria dizer uma coisa, ele vai em outra direção. E eu vejo nesse contexto muito de cada um de nós que precisamos entender, parar para ouvir, antes de falar, antes de retrucar, antes de defender-se, antes de julgar. Ouvir somente, ouvir e procurar entender. E às vezes parece aquela conversa meio boba, porque a pessoa está falando e você tem que de repente fazer algumas pausas e dizer, mas o que você está me dizendo é isso? E você confirma o que ela está dizendo? É. E você me disse isso, é isso que você está querendo me dizer? É também. Então você está me dizendo que essa situação acontece dessa forma, estou entendendo corretamente? É isso mesmo. Mas muitas pessoas não estão dispostas a fazer esse processo. E aqui essa palavra me desafia. Quando as nossas tarefas, a nossa agenda, a nossa rotina diária está nos impedindo de ouvir o outro, estamos surdos ao outro. Quando nós estamos gagos e temos dificuldade de falar desembaraçadamente e ajudar ao outro, ao meu próximo. Quando nós estamos tendo dificuldade de participar da vida do outro e não temos tempo para tirar a pessoa da multidão, daquela rotina e falar com ela, conversar com ela, entender aquela pessoa, orar por aquela pessoa e abençoar aquela pessoa. Eu vejo nesse texto a ação dos amigos. E a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade de Deus é o servo. Mas se você fizer mais do que a vontade de Deus, você fizer realmente de coração, serão chamados os meus amigos. Eu e você fomos chamados como filhos e filhas de Deus a sermos mais do que um servo e sermos mais do que apenas o filho. Isso é uma bênção na nossa vida, mas Deus quer que eu e você sejamos amigos de Deus. E sendo amigos de Deus, nós nos tornamos amigos do outro, amigo da dor do outro, amigo da significância do outro. Esses amigos viajaram com esse surdo e gago e levaram esse amigo para Jesus. Isso é visão missionária. E os nossos amigos? O que nós estamos fazendo com os nossos amigos? Nós estamos levando eles para Jesus? Nós estamos pagando um preço para levá-los a Jesus? Às vezes eles vão ter dificuldade de se locomover e nós vamos ter que botar a mão no bolso, nos esforçarmos, pegarmos eles e levarmos para Jesus. É a visão missionária desses homens que me impressiona. Me impressiona essa ação desse surdo gago que estava trancado. Eu imagino aqui uma imagem como se ele fosse um cofre. Ele é surdo, ele não reage
aos sentimentos e aquilo que está sendo expressado exteriormente. Ele é surdo a isso. Ele é gago, mudo, ele não consegue expressar-se, ele se fechou, ele está enclausurado, ele virou um cofre. E quantas pessoas nós conhecemos que virou cofre, gente? Quantas pessoas que hoje, diante da realidade da sociedade, se fecharam, se magoaram, se entristeceram, se decepcionaram. E nós precisamos ir até elas, retirar elas do quarto, retirar elas da vidinha dela, retirar elas da sua introspecção, porque é só ela e os pensamentos dela. É a conversa com ela mesma, com os pensamentos dela mesma. É ela e os pensamentos dela. E quando a gente chega e tira essa pessoa do quarto, tira ela da vidinha dela, esses amigos fizeram isso, tiraram ele de onde ele estava e levaram ele a Jesus. É abrir o cofre, é Efata. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Que nós possamos nos abrir para os pedidos de socorro que estão ao nosso redor, como igreja do Senhor. Que nós possamos tratar as pessoas não como multidão, mas como pessoa, como indivíduo, que tem cor, tem cheiro, tem história, tem sexualidade, tem uma cultura, tem toda uma riqueza por trás de cada uma dessas pessoas. Às vezes a gente age assim, nos fechamos e temos dificuldade de ouvir o outro e abrir o outro. Às vezes isso acontece no horizontal, de um para com o outro, no nosso semelhante, mas às vezes isso acontece com Deus. Deus está falando conosco e nos tornamos surdos ao que Deus está falando conosco. Temos dificuldade de falar com Deus e dizer para Deus: ah, Deus já tem tantas coisas, tantas tarefas, tantas ocupações, não vai se preocupar com o meu problema, com a minha dor, com a minha situação. Mentira de novo. Deus sempre está disposto a tratar de mim, de você, de cada um de nós, nos abençoar. E, portanto, ao olhar para esse texto, eu vejo a necessidade de Efata, nos abrirmos e levarmos a Jesus as nossas dificuldades pessoais, nos abrirmos e levarmos aqueles a quem amamos a Jesus, para que eles sejam curados, tratados e abençoados em Cristo Jesus. Queria terminar com uma frase do reverendo Frederick Ramrich. Ele diz assim: 2 homens olham por uma janela. Um olha e vê a lama, o outro olha e vê as estrelas. Mas os 2 olharam pela janela. Que nosso olhar seja realmente o olhar direcionado e conduzido por aquilo que Deus quer que olhemos. Que não olhemos apenas a lama, a finitude, aquilo que é perecível, mas olhemos para o Senhor. E possamos conduzir outras pessoas a fazer o mesmo, olharem para o Senhor, olharem para as estrelas, olharem para aquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós, olhar para o propósito de Deus para a nossa vida.